noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos destaques da medicina pernambucana, doutor Alexandra Costa, que ela está vivendo um problema muito sério, que eu quero que ela explique agora. É a fila no consultório dela, porque parece que ela é infectologista pediatra e parece que não tem nenhum menino que não esteja doente. É uma fila enorme, doutor Alexandra, no seu consultório, né? Então, boa noite, João, boa noite a todos. De fato, nós estamos vivenciando um momento difícil, um momento em que a gente está tendo um aumento do número de casos de processos infecciosos diversos nas crianças, sejam virais, sejam bacterianos, em um período que não é esperado. Qual é a idade das suas crianças? É de quanto a quanto? De que está tendo maior prevalência? Não, das suas clientela. É criança de tanto a quantos anos? Não, eu atendo crianças de 0, né, desde o nascimento até 19 anos, 11 meses e 29 dias. O que diabo desse de 0 vai fazer lá? O mal nasceu já está perreando o doutor Alexandre. Então, na verdade, esses pequenininhos, esses recém-nascidos, já estão sendo acometidos dos processos infecciosos dos maiores ou dos pais, né? Mas, assim, a prevalência maior são nos maiores, especialmente naqueles que estão na fase de 2 anos até 5, 7 anos. Esse é o grupo principal acometido no momento. Olha, tem uma pornografia que está todo mundo falando. Adenovírus. Que diabo é adenovírus? Então, adenovírus é um dos vírus que mais acomete criança. Mas é que está dando demais. Então, vemos uma prevalência agora nas últimas semanas de adenovirose, de crianças com infecção por adenovírus, né? E ele realmente gera uma angústia muito grande nos pais, nos responsáveis e nos pediatras também, porque ele tem uma característica de deixar um período mais longo de febre, e isso angustia demais, especialmente a família, né, que fica questionando se não seria outro agente, se não seria necessário alguma intervenção como antibiótico, né? Mas adenovírus é um dos vírus que acomete trato respiratório, trato digestivo. Quais são os sintomas? Então, começa como resfriado comum, assim como a maioria das viroses respiratórias em criança, né? Então, febre, moleza, espirros, coriza, dor de garganta. E aí, o adenovírus tem uma característica também de fazer uma replicação em trato gastrointestinal. Então, essas crianças também podem apresentar náuseas, vômitos, diarreia. É novidade ou virou moda agora, mas sempre teve? Não, nem virou moda agora. Sempre teve, só que não era tão prevalente como está acontecendo e muito menos nessa época do ano. Qual é a diferença? Gripe para resfriado. O menino está com gripe ou está com resfriado? Que diabo é gripe, que diabo é resfriado? Então, vamos lá. Resfriado são sintomas mais leves, né? Então, seria aquela criança que está corizando, que está espirrando, às vezes até tossindo, mas está tranquilo, está se alimentando, está correndo, fazendo suas atividades. Gripe seria um quadro mais importante de resfriado, ou seja, já muda de figura, não é só o resfriado, seria um acometimento sistêmico também. O vírus deixou de estar só localizado em via aérea superior e passou também a acometer músculo, né? A deixar a criança com menos apetite, com menos ânimo para fazer suas atividades. Então, a criança começa a ficar mais molinho, mais retraído, sem querer brincar e com falta de apetite. O que é febrefobia? Então, febrefobia é um dos marcos terroristas do pediatra, né? Especialmente quando aquela família é uma família de primeira viagem. O que é de primeira viagem? Primeiro filhinho, né? Então, primeira febre do primeiro filho é a Terceira Guerra Mundial, praticamente. Então, febrefobia é o medo da febre, né? É o que significa a febre para aquela família, para os envolvidos com aquela criança que está apresentando febre. E aí precisa realmente que o médico assistente, o médico que acompanha essa criança, deixe essa família mais tranquila, né? A partir do momento que explique o que é a febre é apenas um sinal. Agora, a senhora há de convir comigo. Deixar um pai tranquilo quando o filho está doente é muito difícil. Muito difícil, concordo plenamente. É extremamente difícil, é angustiante,
né? Então, realmente precisa ter essa ligação mais importante, mais próxima com o médico assistente, né? Porque também é aquela situação, a criança está bem hoje, com febre, mas está bem, mas com 24 horas ela pode piorar, né? Então, não é aquele alerta, não, está com febre, mas está bem, pode ficar tranquilo. Não, está com febre, está bem, mas a gente precisa acompanhar como vai ser essa evolução. Qual é a febre que preocupa? É quantos graus? Bom, seu João, isso na verdade vai mudar muito de criança para criança, né? Nos menores de 12 meses, qualquer temperatura acima de 37,5 já é preocupante. Por quê? Pequenininhos, né? Tem a imunidade muito tênue. Então, qualquer febre, qualquer febrícula em bebês recém-nascidos, menores de 2 meses, é alarmante. Mas 37,5 é? 37,5, maior ou igual que 37,5 já é preocupante. E aí você vai precisar investigar e provar que aquilo não seja algo grave, já funciona o contrário. Nos maiores, a gente precisa ficar alerta nas temperaturas maior ou igual a 38,9. É isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, né? E menor que isso nas crianças que tenham alguma doença subjacente, tem alguma comorbidade, né? É uma criança que está com 38, mas é uma criança cardiopata, é uma criança que tem problema renal. Então, teoricamente, uma febre que não seria tão preocupante numa criança sadia, nas crianças com comorbidades, é preocupante sim. Doutora, qual é a febre que mata? É 40 graus, é? Então, nenhuma febre por si só mata. Não? Não, nenhuma febre vai matar. Você pode ter 41, 42 e não morrer. Então, a febre que pode trazer danos severos para o sistema nervoso central seria a temperatura axilar maior ou igual que 41,2. A partir disso, ela vai estar causando danos que podem ser, inclusive, permanentes para o sistema nervoso central. Abaixo disso, não. Ela está sendo apenas uma desregulação do centro que regula a febre por algum motivo, que pode ser uma infecção e pode ser outras causas. A senhora é boazinha, não diz lá aos pais dos seus pacientes, mas os pais que deixam o período de vacina, período vacinal, sem cumprir, é um irresponsável. Pois então, a partir do momento que a gente ama, que a gente zela, a gente cuida. E um dos cuidados primordiais para as crianças e adolescentes, sem dúvida alguma, é a vacinação. A vacinação está protegendo contra doenças, né? A vacinação está favorecendo a vida daquela criança, daquele adolescente. Então, é um ato de amor vacinar. Se você não está atualizando o cartão vacinal da sua criança, você está deixando de amar por completo aquela criança. É um irresponsável. A senhora não vai dizer, mas eu estou dizendo, né? Porque é tão fácil aí, todo dia a gente vê campanha de vacina e alguns pais não vacinam, né? Infelizmente, sim. Nós estamos com taxas baixíssimas de cobertura vacinal. Poliomielite, né? Poliomielite, a própria pneumococo, que é contra a pneumonias graves e as suas variantes, meningococo, adicoqueluche, tétano, difteria, todas, né? Assim, é inacreditável, na verdade, você chegar a 2022 e precisar estar apelando à população que vacine as suas crianças. Qual é a posição da senhora sobre a vacinação de crianças contra a Covid? Agora de 0 a 3 anos, não sei quanto, diz que falta vacina, mas é importante vacinar as crianças contra a Covid, doutor? Importantíssimo. E especialmente nessa subvariante agora da Ômicron, né, em que tem se observado casos mais graves em bebês, em crianças menores de 2 anos, especialmente abaixo de 6 meses. Né? Então, de fato, é extremamente importante a vacinação. Foi liberada agora, a partir de 6 meses. Então, é importante que a família ofereça a vacinação contra a Covid-19 a partir de 6 meses, porque essa subvariante, diferente das anteriores, que a gente tanto falava, né, que não tinha muita gravidade em criança, ela está apresentando, sim, um perfil de maior gravidade nos bebês. O que é que a Covid-19 pode fazer no bebê? Veja, não só no bebê, mas nas outras crianças também, né? A gente sabe
que ele pode evoluir com acometimento mais importante do trato respiratório e que a criança, especialmente os pequenininhos que têm um trato respiratório mais imaturo, apresente uma síndrome respiratória aguda grave. Aquela também que o influenza pode determinar, que outros vírus e outras bactérias podem determinar. Mas essa subvariante, de uma forma mais evidente, pode realmente resultar nisso, que a síndrome respiratória aguda grave é uma forma grave de acometimento respiratório que leva a criança à insuficiência respiratória e pode evoluir para o óbito, sim. Olha, a senhora já teve ou tem tido recentemente paciente com várias doenças ao mesmo tempo? Tem Covid, tem influenza, tem mais não sei quanto, tudo junto? Então, a gente tem observado esse perfil. Por quê? O que está acontecendo? A gente está tendo nesse momento um aumento do número de casos de crianças não apenas com Covid, mas também com influenza, com vírus sincicial respiratório. Então, de fato, a gente vem observando, e em crianças já é observado, a presença de co-infecção. Então, não é raro a criança ter ao mesmo tempo 2 vírus, não é raro a criança ter infecção por um vírus e uma bactéria, isso não é raro. E a gente vem observando muito presente neste momento e alertar também, porque tem algumas crianças que fazem um quadro viral inicialmente e depois evolui para um quadro respiratório. Olha, respiratório bacteriano, perdão. Doutor Alessandro, eu li recentemente uma pesquisa que mostra que a pneumonia é a doença que está mais matando, proporcionalmente. Está mais matando o brasileiro. A pneumonia também mata crianças? Mata sim, como mata, né? Era uma das principais causas de mortalidade infantil nas décadas de 90, nas décadas de 80 e 90, antes do advento da vacina pneumocócica no calendário vacinal. O que é que temos observado? Infelizmente, com o advento da pandemia, com todo esse processo de isolamento, de baixa cobertura vacinal, nossas crianças estão sendo acometidas por infecções respiratórias bacterianas, de uma forma geral, graves, com potencial de complicação. E nós tivemos esse ano, sem dúvida alguma, 2022 foi um ano que marcou no número de crianças com pneumonia complicada. Então, pneumonia complicada, pneumonia em uma criança já é preocupante. Imagine uma pneumonia complicada, que é aquela que pode evoluir com derrame pleural. E quais são os sintomas da pneumonia na criança? Então, sintomas da pneumonia na criança, o principal de todos é a criança estar respirando mais rápido, que a gente chama de taquipneia na medicina. Aquela criança que você vê que está forçando a respiração, fôlego curto. Esse é o sinal mais sensível declarado pela Organização Mundial de Saúde, mas, em conjunto com ele, temos também tosse, febre, especialmente febre alta, diminuição do apetite, mais molinho, enfim, precisa ficar alerta se a criança gripou e começa a evoluir dessa forma. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Alessandra Costa, que é infectologista pediátrica. Alessandro, os médicos que eram mais famosos eram os cirurgiões plásticos, os cirurgião plástico, mas com a pandemia o infectologista virou moda. O infectologista hoje é um dos médicos mais famosos, né? Virou moda a infectologia. Já pensou? Já pensou? Já pensei. Por um motivo que ninguém nem imaginava, né? Mas, de fato, a infectologia de uma forma geral, a infectologia pediátrica sempre foi uma especialidade de suma importância, dentro da medicina. Com a pandemia, nós tivemos, de fato, uma sobrecarga muito grande e terminou que se destacou. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não. Claro que a nossa especialidade teve um destaque por conta da pandemia. Na verdade, talvez nem um destaque, talvez uma divulgação do que é a infectologia em si, que muita gente da população não sabia. E a senhora também é professora. Isso. Qual é o momento que a senhora está mais feliz? É quando está dando aula ou quando está atendendo o cliente no consultório? Que pergunta mais felicidade difícil. A doutora. Que pergunta difícil. Mas tem que ter resposta. É verdade. Concordo com o senhor. Toda pergunta precisa de uma resposta, Nem todas. Algumas. Nem Nem tá todas. Certo. Mas qual é aquela que, como médico,
dá mais prazer à senhora? É atender um cliente do consultório ou ensinar o que sabe aos futuros médicos? Então, veja, eu me sinto realizada nos dois momentos, mas, se é para ser sincera, o momento que eu mais me realizo como um todo é o momento em que estou ensinando. A partir do momento que eu estou ensinando, né, eu estou promovendo também o atendimento de futuras crianças por todos aqueles alunos que estão sendo acompanhados por mim. Né? Imagine a projeção disso para o futuro. Então, me realizo dos dois momentos, mas, de fato, o ensino, a docência é mais, digamos, se destaca um pouco mais. Agora, voltando ao consultório, no consultório, a senhora está de frente de uma figura muito frágil, né, que é a criança, né? Isso lhe exige um cuidado especial? Sem dúvida. A criança é um ser maravilhoso que está ali totalmente despido de qualquer pensamento contrário, né, de qualquer mentira, de qualquer fato que possa dificultar você dar o diagnóstico. A criança tem uma alma pura, então você está ali com um ser que tem toda uma vida adiante e que está naquele momento precisando da sua ajuda, do seu olhar, né? Então, de fato, a gente precisa ter um carinho e essa percepção do quanto a gente pode e a gente deve prezar pelo bem-estar, não só físico, mas bem-estar completo daquela criança, porque ela é o futuro. A senhora é meia suspeita para falar, porque só tem filha, na sua família só tem menina, tem pouco menino. Menino ou menina, um dá mais trabalho que o outro, não. Se for menina, é bem cuidado pela doutora, porque a doutora só lida com menina. Mas não, senhor. Mais problema, menino ou menina? Não, todos dois, né? Não tem isso, não. Eu tenho amores meninos, amores meninas. Não, eu quero saber quem é que lhe dá mais problema, né? Amor pode ter para tudo. Eu quero saber, quem dá mais problema, é menino ou é menina? Menino é mais treloso. Menino é mais treloso. Porque a senhora não conhece umas meninas. Tem umas bem danadinhas, né? Tem umas danadinhas também. Mas tem uns mais trelosinhos para não querer cumprir as medicações, né? Para não querer tomar os remédios. Né? De fato, assim, mas de uma forma geral são maravilhosos. Qual é o conselho que a senhora dá para as mães sobre chupeta? Eita, a pediatra não gosta de chupeta, né? Não? Gosta não, né? Detesta. Veja, a chupeta, ela vai alterar a arcada dentária, ela vai alterar. E isso não é pensando, não, mas ele não tem dente. Não, é desde recém-nascido mesmo. A arcada dentária, ela vai alterar a sucção da criança, interfere em toda essa musculatura, altera na deglutição, faz confusão de bico, né? Ou seja, aquela criança que está mamando vai ter confusão de bico por conta da chupeta, além da questão psicológica, que é a dependência. A criança cria uma dependência do fato de estar sugando aquilo, ou seja, só dorme com aquilo, só se acalma com aquilo. Daí, na verdade, a criança precisa do colo materno, contato pele a pele para se acalmar, e não da chupeta. Como é que o menino para de chorar? Carinho, proteção, contato pele a pele. E tem uns chorões danados que não para, né? E aí, os chorões danados que não param, a gente precisa descobrir o que é que está causando esse choro intenso. Porque a criança chora alertando que ela está precisando de algo, né? Ou de comida, ou de tomar banho, ou de trocar a fralda, ou de carinho. Lembrando que a criança passou 9 meses dentro da barriga da mãe, totalmente protegida, envolta, sem contato com nenhum agente agressor. Então, o bebê chora querendo carinho, querendo ficar ali no colo, querendo denguinho, né? A criança chora querendo comida, está com fome, a criança chora porque está com gases. Então, a gente precisa descobrir por que ela está chorando e não apenas oferecer uma chupeta. Quer dizer, eu não sabia disso, a pediatra não gosta de chupeta. O leite materno é fundamental para uma pessoa durante a vida? Sem dúvida alguma. A amamentação nos primeiros 6 meses de vida, especialmente, ela é fundamental para o resto da vida do cidadão, do ser humano, né? É tanto que ela é o pilar primordial daquele trocadilho que a gente faz. Os primeiros 1000 dias para quem quer viver 100 anos. Viver 100 anos de forma saudável, né? Então, isso já é documentado cientificamente, o benefício. Quem é que não quer viver 100 anos? Então... Quem é que não quer? Agora é importante, eu fiz essa saudável. pergunta uma vez numa aula e teve uns 2, 3 alunos que disseram que não queriam, não. Quero não, professora. 100 anos, Deus me livre.
Mas É porque a geração imediatista, né? Não tem... Mas realmente o leite materno é fundamental. Fundamental, previne não só as doenças da vida infantil, mas da vida adulta, né? Então, o leite materno, só para conhecimento, que às vezes realmente a gente fala muito, eu falo muito para os meus alunos, de que a gente precisa divulgar para a população em geral os benefícios de tudo que a gente faz de forma preventiva. E um deles é o leite materno. Um amigo meu disse que foi ontem, a filhinha dele teve problema, ele saiu em urgência pediátrica, foi em 2 e estava tudo lotado, ela teve que ir para a 3ª. Quando é que a pessoa deve levar seu filho para a urgência pediátrica? Bom, está tudo lotado, tudo, super lotado, né? Eu soube de uma das urgências da rede privada que está com tempo de espera em torno de 4 a 5 horas. Então, assim, tanto a rede pública quanto a rede privada, neste momento, estão superlotadas. E aí a gente alerta, especialmente, cada médico, junto com os seus pacientes que acompanha, né, a gente precisa elencar o que realmente é necessário buscar emergência ou não, né? Então, a febre que começou agora, que começou a menos de 6 horas, a menos de 12 horas, mas a criança está bem, medica e fica em casa, acompanha, né? Um quadro de resfriado que você sabe, todo mundo sabe, né? Não só a área médica, a área de saúde, mas a população de uma forma geral, que o segredo de um resfriado comum é bastante líquido e lavagem nasal com soro fisiológico. Então, bastante líquido, não sabe que vai escutar isso na emergência e ainda ficam irritados, porque chegou na emergência, a doutora falou que eu já sabia, né? Mandou dar muito líquido e lavar o nariz com soro. Então, já sabe que vai escutar isso, porque a partir do momento que a criança vai à emergência superlotada, fica exposto a outros processos infecciosos que ali estão. Agora, tem um doutor que, diferentemente da senhora que teve que ralar não sei quantos anos para estudar e depois fazer residência, tem um doutor que está receitando todo mundo. Doutor Google. É um perigo, doutor Google, né? Muito grande, demais. E aí entra em outra fobia não, na verdade, agora é o contrário. É um excesso de uso de corticoide. Né? Então, o corticoide virou xarope para tosse, e isso é muito preocupante. Muitas crianças fazendo insuficiência renal aguda, muita criança com gastrite, pelo uso crônico ou frequente de corticoide. E doutor Google receita para tudo, né? Não, se você colocar lá, ele vai dizer, abre lá, dá logo as opções de xarope, né, contendo corticoide e dizendo que é para tratar a gripe. E o que é o corticoide? Bom, o corticoide é um hormônio, né, que é produzido naturalmente pelo nosso organismo, mas que em algumas situações a gente precisa dar em uma dose a mais. Situações específicas, por exemplo, tratamento de um quadro agudo de asma mais importante, alguns quadros de sepse, né? Na maioria dos quadros de sepse a gente precisa também fazer uso pela ação que ele vai ter nesse processo imunomodulador, e com quadros diversos, sinusopatia, né? Especialmente otorrino, gosta muito de fazer pelo menos 3 dias para também bloquear esse processo inflamatório inicial. Mas ele tem uma ação e ele precisa ser dado na dose certa e no tempo certo, porque acima dessa dose ou acima desse tempo, ele se torna danoso. A senhora aconselha seus menininhos e suas menininhas a se vacinarem? Sempre. Contra a Covid? Sempre, a começar de casa, sempre. Sim, todos. E, na verdade, é o poder do convencimento, é a troca, é a confiança que você passa. Porque nenhum deles questionou, nenhum deles deixou de vacinar, né? Porque é essa questão da confiança. A maioria dos meus pacientes de consultório são pacientes que eu acompanho desde recém-nascido. Então, os pais já têm uma confiança muito grande. Eu tenho muito paciente filho de médico, então são pessoas que eu conheço já há muito tempo. Enfim, são pessoas que, de fato, sim, sabem que se... Já tem paciente que ia estar levando o filhinho para a senhora também? Não, cheguei nesse nível ainda não. não. Mas vai chegar, né? Porque já. Quando chegar. E diante desse quadro que nós estamos vivendo com a volta da Covid-19, doutora, é fundamental o uso da máscara? Bom, o que é que a gente tem orientado, né? Retorno do que a gente falava desde o começo da pandemia, mas especialmente nos ambientes fechados e para quem convive ou quem tem pessoas com comorbidades, né? Se aquela criança tem alguma comorbidade ou convive com alguém que tem alguma comorbidade,
O ideal é que retorne máscaras, inclusive em ambientes abertos. Para as que não têm, que utilize em ambientes fechados. Por exemplo, shopping, restaurante, cinema, ônibus, isso. avião. Isso, exatamente. Tem que usar, Tem né? que usar. Porque essa Covid voltou muito forte, não foi, doutora? E transmite com mais facilidade. Hoje, metade do mundo inteiro está de Covid, né? Então, o que é que aconteceu? Na verdade, existe uma justificativa para isso, né? A gente sabe que a última dose liberada, a quarta dose liberada faz mais ou menos uns 6 meses. Aí é o período justamente de que cai os níveis de anticorpos, ou seja, aquela proteção contra o agente, né? A partir do momento que caiu o número, diminuiu as medidas de proteção, né? As pessoas não estão usando mais máscaras, não estão usando mais o álcool em gel, todo mundo esqueceu, né? Antes era aquela loucura atrás do álcool em gel, o pessoal não está utilizando mais, muitas festas, muita aglomeração. E aí, com esse conjunto todo, né, fora o atraso vacinal, pronto. Eu ia esquecendo, mas uma coisa importante que eu quero que a senhora aborde é como aumentar a imunidade das crianças. Eita, outro ponto também que a família, né? Eu vim para dificultar a sua vida, não foi? Nada, que é isso. Bom, vamos lá. A imunidade, ela é produzida naturalmente desde a época que o bebê está sendo formado no útero. Depois vai se complementando com as exposições que ele vai tendo ao longo da vida, junto com as vacinações, né? O que é que a gente pode fazer para ajudar nesse contexto todo? Uma alimentação saudável, uma atividade física, exposição solar para ativar a vitamina D. A vitamina D é excelente para diversas situações, inclusive para a imunidade. Então, o segredo é manter uma vida saudável. É o segredo. Sem dúvida. Não adianta aqueles polivitamínicos, e vitamina D, e aí superdosagem de zinco. Não. É uma alimentação saudável, atividade física e ativação da vitamina D. Nós queremos agradecer ao doutor Alexandre por essa verdadeira aula que ela deu, com informações fundamentais, principalmente para os pais, e como cuidar dos filhos com tantos problemas que nós estamos vivendo. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.